Hare Krishna, bom Bom dia. dia, Reverências a todos. bem-vindos à nossa palestra do Chaitanya Charitamrita. Hoje nós vamos falar sobre os versos 51 e 52 do Adi Lila, o Senhor Chaitanya, sobre 5 aspectos. Vamos cantar um pouco antes e na sequência faremos a leitura. Eu farei a leitura do verso 51 abaixo do 52, depois vamos trocar algumas impressões. Vou cantar um pouquinho para glorificar o Senhor, pedir as bênçãos nessa leitura e o pessoal vai chegando. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Nitai Gaurang 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 Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva 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 Jaya Gurudeva. Então farei aqui a leitura do verso 51 e na sequência a Fátima lê o 52 com tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada aqui. Então, verso 51, lembrando, então, nós estamos estudando aqui o Adi Lila 7, o capítulo que fala a respeito dos 5 aspectos do Senhor Chaitanya. Tomare nindayata sanyastragana sunite na paripateri das ravana. Tomare a voz, nindaye, blasfema, yata, todos, sanyastragana, os sannyasis mayavadis, sunite, ouvir, na, não podemos, pari, tolerar, pate, isto dilacera, Hridaya, nossos corações, Ravana, ao ouvirmos esta blasfêmia.
Então, tradução: todos os sannyasis mayavadis estão criticando vossa santidade. É intolerável para nós ouvir tais críticas, pois esta blasfêmia dilacera nossos corações. Significado: esta é uma manifestação de amor verdadeiro por Krishna e pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Há 3 categorias de Vaishnavas: Kanistas Adhikaris, Madhyama Adhikaris e Uttama Adhikaris. O Kanista Adhikari, ou devoto na fase inferior da vida Vaishnava, tem firme fé, mas não está familiarizado com as conclusões dos Shastras. O devoto na segunda fase, o Madhyama Adhikari, tem plena noção da conclusão dos Shastras e tem firme fé em seu Guru e no Senhor. Portanto, evitando os não devotos, ele prega aos inocentes. Contudo, o Mahabhagavata, ou Uttamadhikari, o devoto na fase máxima de vida devocional, não acha que alguém seja contra os princípios Vaishnavas, pois considera que todos, menos ele próprio, são Vaishnavas. Esta é a essência da instrução de Chaitanya Mahaprabhu, de que podemos ser mais tolerantes que a árvore e julgar-nos inferiores à palha na rua. É o famoso terceiro verso do Sikshastra, né? Trinada pi sunisyaha taro api sahisruna. No entanto, mesmo que um devoto esteja no status de Uttama Bhagavata, ele deve descer ao segundo status de vida, Madhyama Adhikari, para ser um pregador, pois o pregador não tolera blasfêmias contra outros Vaishnavas. Embora o Kanista Adhikari também não possa tolerar tais blasfêmias, ele não é competente para reprimi-las, citando evidências dos Shastras. Portanto, subtende-se que Tapana Mishra e Chandrasekhara sejam Kanistas Adhikari, pois não conseguiram refutar os argumentos dos sannyasis em Benares. Eles apelaram ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu para que tomasse alguma providência, pois sentiram que não podiam tolerar tais críticas, embora também não conseguissem reprimi-las. Srila Prabhupada aqui, Jai. Vou passar aqui para baixo, ler o segundo verso da palestra de hoje. Então, verso 52 diz: Iha Shunira Re Prabhu Ishadhasya Seikale Eka Vipramililasya. Iha, isto, Shuni, ouvindo, Rahe, permaneceu, Prabhu, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Ishad, levemente, Hasya, sorrindo, Seikale, nessa altura, Eka, Vipra, Brahmana, Milila, encontrou Asya, chegando ali. Então, tradução e significado dados por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Enquanto Tapana Mishra e Chandrasekhara conversavam assim com o Senhor, com Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele só fazia sorrir levemente e permanecia calado. Nesta altura, um Brahmana veio ao encontro do Senhor. O significado: como a blasfêmia foi lançada contra o próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele não ficou aborrecido e por isso sorria. Este é um comportamento Vaishnava ideal. Não devemos irritar-nos ao ouvir alguém criticar-nos, mas se criticam outros Vaishnavas, devemos estar preparados a agir como sugeriu anteriormente. Sri Chaitanya Mahaprabhu foi muito compassivo com seus devotos puros, Tapana Mishra e Chandrasekhara. Portanto, por sua graça, aquele Brahmana veio imediatamente ter com ele. Por sua onipotência, o Senhor criou esta situação para a felicidade de seus devotos. Srila Prabhupada aqui, Jai. Om Gyana Timirandasya Dhananjaya Salakaya Chashro Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento.
Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Simati Ridananda Goswami Itinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Simate Bhaktivedanta Swami Itinamine. Então, esses dois versos são bastante importantes porque trazem, né, uma questão ligada ao desenvolvimento, aos diferentes estágios da vida devocional, né? Então, é dito, e Prabhupada descreve aqui no significado, a existência basicamente de 3 classes de devotos, né? Os canistas adhikaris, os madhyama adhikaris e os uttama adhikaris. E se a gente for ao 11º canto do Srimad Bhagavatam, né, no seu capítulo 2, que descreve o encontro de Maharaj Nimi com os 9 Yogendras. Os 9 Yogendras são 9 sábios que são filhos do rei Rishabhadeva, e eles tinham permissão, o rei teve 100 filhos, e esses 9 filhos são sábios, né? E tiveram a tarefa de viajar livremente pelo universo para poder iluminar as pessoas, né? E o rei Nimi, né, teve esse encontro com esses 9 sábios, Nava Yogendras, e ele fez uma série de indagações, e entre elas é o que está descrito aqui no verso 44, né? Ele fala o seguinte: agora, por favor, fale com mais detalhes sobre os devotos do Senhor Supremo. Quais são os sintomas naturais através dos quais posso distinguir entre devotos mais avançados, os que estão no nível intermediário e os que são neófitos? Quais são as atividades religiosas típicas de um Vaishnava? E como ele fala, por favor, descreve sobretudo os sintomas e características pelos quais os Vaishnavas tornam-se queridos à Suprema Personalidade de Deus. E nos versos seguintes, nos versos 45, 46 e 47, né, um desses sábios, chamado Ravi, né, ele explica as características desses 3 estágios de devotos, né, os devotos neófitos, os intermediários e os devotos em nível superior, né? E ele descreve ao contrário, ele começa pelos uttama adhikaris, mas a gente vai fazer aqui o inverso, nós vamos começar por aqueles que são os canistas, né, que é explicado no verso 47. Basicamente, o canista adhikari, ou estágio inicial, né, ela tem algumas características peculiares, né? O canista adhikari, ele possui uma fé muito forte naquela filosofia, mas ele não a domina totalmente. Então, dessa forma, ele não é capaz de defender argumentos filosóficos em relação à sua fé, né? Então, eles têm uma propensão maior de adoração à deidade, eles são muito devotados à adoração à deidade, porém, eles têm essa característica de ter baixa compreensão filosófica dos Vedas, né? Do conhecimento transcendental. Então, dessa forma, eles têm uma propensão a ter um relacionamento muito limitado com as demais pessoas, né? E de uma maneira, como é dito aqui no verso 47, eles não se portam bem, nem com os devotos, nem com os não devotos, né? Então, por serem filosoficamente fracos, é muito comum, né? E eu posso dizer isso ao longo dos meus últimos 43 anos na ISKCON, né? Servindo a ISKCON, existe é muito comum a gente ter pessoas que se aproximam do movimento Hare Krishna, se rendem, né? Tem esse termo, se render. Antigamente, a palavra de ordem era, para os homens, é claro, né? Raspe a cabeça e se renda a Krishna, né? Era considerado devoto quem, de fato, largasse todos os seus relacionamentos materiais e profissionais, inclusive, né? E fosse viver num templo, né?
Mas o que acontecia é que uma boa parte dessas pessoas ainda não tinha a compreensão filosófica que serviria de base, né, para a estabilidade, para a perenidade do seu processo de Bhakti Yoga, de seu processo de serviço devocional. E muitas vezes, por questões ainda ligadas às anartas, né, às suas complexidades de cada pessoa, né, psicológicas principalmente, essas pessoas perdiam a fé por algum motivo, né? É dito que no início da nossa vida espiritual, Krishna dá um vislumbre, né, uma espécie de 0800, onde as pessoas experimentam grande êxtase, né? Mas na sequência, esse êxtase inicial, eu tive a oportunidade de tê-lo, né, no início da minha vida espiritual, é um negócio muito impressionante. O êxtase que eu sentia nas primeiras vezes que eu fui ao templo, né, aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, ali na Rua da Cascata. Mas esse 0800 inicial de Krishna, ele desaparece na sequência. Então, é como se fosse, bom, agora me mostre o seu amor, né? Mostre o quanto você está devotado a mim. E muitas pessoas nesse percalço, né? Nós estamos dentro do mundo material e existe uma energia ilusória, né? Maya, que vocês já devem ter ouvido falar, cuja função primordial é nos testar se nós realmente estamos querendo amar a Krishna, né, sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, como diz o primeiro mandamento, né, dos católicos, dos cristãos. Então, é muito comum, né, que no meio desse processo algumas pessoas percam a fé. E isso é explicado aqui, né? Porque eles por serem filosoficamente fracos, né? Eles podem mudar de opinião, eles não têm esse embasamento, né? E eles podem mudar de opinião e muito comum acontece, né? Inclusive de devotos mudarem de religião. Já houve casos, né, em que alguns devotos eles viram evangélicos, viram cristãos ou até mesmo caem numa vida ateísta, né? Uma vida materialista, né? Então essa é a característica do que a gente também chama de Prakrita Bhakta, ou o Kanishta Adhikari, né? Então, à medida que você permanece firme no seu Sadhana Bhakti, você avança espiritualmente, você começa a seguir os 4 princípios e cantar as 16 voltas mínimas de japa, que é o prescrito para aqueles que querem aceitar um mestre espiritual. E à medida em que você avança nessa vida e aceita um mestre espiritual, isso é muito importante, você começa a desenvolver os sintomas do segundo estágio da vida espiritual, que é o Madhyama Adhikari. Então, ele, com esse desenvolvimento do seu Sadhana Bhakti e também a adoção de Sadhu Sangha, na associação com devotos, né? Então é dito que para que você avance, você precisa, no mínimo, começar a associação com devotos de segunda classe, com devotos que estejam no estágio de Madhyama Adhikari, porque uma das características desse estágio é que o devoto nesse estágio, ele é muito, muito simpático e misericordioso e amigo dos devotos e dos inocentes, das pessoas em geral que são ditas inocentes. Então, esses devotos, eles começam a desenvolver o desejo de divulgar esse conhecimento transcendental. Eles começam a ter o desejo de, como nós falamos aqui, né, pregar a consciência de Krishna, né, para todas as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eles evitam as pessoas invejosas, né, as pessoas que são materialistas, que são ateístas e que criticam aqueles que buscam a espiritualidade. Essas pessoas, elas são evitadas pelo Madhyama Adhikari, né? Os invejosos, né? Então, é dito que, de uma maneira geral, aqueles que estão em firme seguimento ao seu Sadhana Bhakti, né? E aceitam o mestre espiritual e são iniciados, que cantam regularmente com devoção as suas 16 voltas, eles dificilmente caem. É claro que existem armadilhas nesse estágio, né? E a gente já teve a oportunidade
de estudar, e as escrituras falam com bastante frequência que o maior perigo para um devoto na sua vida espiritual é o Vaishnava Parada, né, que a gente chama, que é a ofensa aos Vaishnavas que estão sinceramente tentando servir aos pés de lótus do Senhor Krishna. Então a gente deve ter muita parcimônia nas críticas e na visão crítica que a gente faz a situações aparentemente não conformes com a sua opinião, mas que você deve entender todo o esforço de cada ação por trás daquilo, né? E os devotos que estejam, às vezes até de uma maneira equivocada, mas sinceramente tentando servir a missão, né? A divulgação desse conhecimento transcendental e a salvar as pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse segundo estágio, também qualquer estágio, claro, né? Com as ofensas aos Vaishnavas. E finalmente, né? O último estágio, que é o descrito no verso 45, né? Que é o Uttamadhikari, ele nos remonta àquele verso da Bhagavad Gita, né? O verso 30 do 6º capítulo, né? Aquele que me vê em toda parte e vê tudo em mim, jamais me deixa, tampouco eu o deixo. Então, essa é a maior característica do Uttamadhikari. Ele vê Krishna em tudo. Ele não vê inimigo. A maior qualidade de um Uttamadhikari é a equanimidade. Ser equânime. Tolerar momentos de glória e momentos de tristeza, momentos de derrota, né? Você ser equânime, né? Então a gente vê que hoje existe uma polaridade assim absurda dentro da nossa sociedade, né? Assim, uma euforia exagerada e uma lamentação exagerada, né? A gente vê isso muito no futebol, né? Muito comum isso. Na política hoje, então, cada vez mais, né? Então, quando o seu time ganha, seu time de futebol ganha, é uma euforia, assim, sem precedência, né? E quando o time perde, é uma lamentação só, né? Frustração, tristeza. O Uttamadhikari, ele está completamente além dessa dualidade, né? De alegria e tristeza dentro desse mundo, porque ele entende a temporariedade desse mundo, ele desenvolveu uma relação com o Senhor Supremo de servidão e amor, que faz com que ele entenda completamente que a meta última da vida é o serviço amoroso ao Senhor Supremo, e ele entende as características intrínsecas desse mundo material, né? O mundo dual. Então, esse Mahabhagavata também é uma descrição para o Uttamadhikari, ele tem essas características, né? De ser um bem-querente de todas as entidades vivas. E é por isso que Srila Prabhupada explica aqui nos significados que um Uttamadhikari, ele às vezes tem que descer ao nível de Madhyamadhikari para que ele possa defender a filosofia, defender a consciência de Krishna dos invejosos, das pessoas que criticam, né? Então, nesse caso específico, e voltando ao contexto dos versos, né? Chaitanya Mahaprabhu estava sendo criticado pelos sannyasis mayavadis, impersonalistas, né? Aqueles que viam os bhajas e kirtans de Chaitanya Mahaprabhu como sendo um ato de sentimentalismo, né? E isso, de uma certa maneira, ele magoava bastante os seus associados, né? Como é o caso aqui no verso de Tapana Mishra e Chandrasekhara. Eles estavam extremamente lamentosos e vieram ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, né? Reclamar dessa situação, pesarosos por essas críticas, né? Porém, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, e aí representando o papel do seu devoto mais avançado, né? Krishna vem para nos ensinar nesse mundo como nos portar. Ele estava indiferente, porque esse é também uma outra característica muito importante do Uttamadhikari. Ele tolera
críticas à sua pessoa, ele se considera o mais caído de todos. Ele vê todos como Vaishnavas e ele como um não Vaishnava. Olha só que coisa impressionante. Mas, ao mesmo tempo, ele tem o domínio filosófico para derrotar todas essas teorias e filosofias não Vaishnavas, né? Então, ele tem esse conhecimento, ele tem essa competência, e por isso ele desce ao estágio de Madhyamadikari para poder refutar essas conclusões inverídicas acerca da verdade absoluta. Nesses dois versos também existe uma aparente, como eu vou lhe dizer, uma aparente contradição, que na realidade não é contradição, e eu vou explicar aqui para vocês. No verso 51, no seu significado, Srila Prabhupada fala que pelo fato de Tapana Mishra e Chandrasekhar não serem capazes de refutar os argumentos de Mayavadi, isso significa que provavelmente eles se encontravam no estágio de Kanista Adhikari. Porém, no significado do verso seguinte, do verso 52, Prabhupada fala que eles eram devotos puros, né? Então, o devoto puro do Senhor, é claro que não faz nenhum sentido considerar que ambos eram canistas adhikaris. Eles eram devotos puros, eles vieram do mundo espiritual como associados eternos do Senhor Chaitanya, participar dessa lila, participar desse teatro, né? Que é dito que o Senhor Krishna ele vem, né, a esse mundo material, executar uma espécie de teatro, né, na qual ele deixa os seus ensinamentos para as almas encarnadas. Então, nesse caso específico, eles estão performando esse papel de canistas, não que eles sejam canistas, né? Eles estão performando esse papel para que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu pudesse ter a oportunidade de ir ao encontro desses sannyasis Mayavadi, que é o que vai acontecer na sequência desses versos, que serão abordados em aulas futuras, em palestras futuras. Então, eles fazem esse papel, né? Como Jai Vijaya, dando um exemplo aqui do Srimad Bhagavata, né? Como a gente viu a história de Jai Vijaya no 7º canto do Srimad Bhagavata, eles nunca quiseram sair de Vaikuntha, né? Nunca quiseram. Eles eram servos eternos de Narayana, mas por desejo do Senhor Supremo, eles sofrem uma maldição dos 4 Kumaras, né? E descem a esse mundo para encarnar como demônios, né? Mas, na realidade, Jai e Vijay são devotos puros que vieram por desejo do Senhor cumprir uma maldição nesse plano material, né? Então, eles nascem como demônios, né? E a história toda vocês encontram no Srimad Bhagavata. Porém, então, apenas para esclarecimento, né? Que fique claro que todos esses associados eternos do Senhor Chaitanya que vêm a esse mundo executar esses passatempos, eles são devotos puros, então eles estão além dessa plataforma de estágio devocional, né, que nós estamos estudando. Uma coisa importante também que a gente tem que entender que o pulo do gato, né, e Vishwanatha Chakravarti Thakura explica muito bem isso, é que a gente tem que ter uma compreensão de que uma coisa é você entender que Krishna é tudo, a outra coisa é você desenvolver amor, de fato, amor verdadeiro por Krishna, colocar Krishna como centro da sua vida 24 horas por dia, servir ao Senhor Supremo 24 horas por dia. Então, Srila Prabhupada também fala isso, né? Diz que aquele que está ocupado dentro dos templos no serviço devocional ao Senhor, mesmo que ele ainda não tenha desenvolvido esse amor puro, ele pode ser considerado um Uttamadhikari. Então, a condição necessária para que você possa atingir esse nível de Uttamadhikari, desenvolver esse amor transcendental pelo Senhor, é que você dedique sua vida 24 horas ao serviço devocional, né? Importante essa distinção, né? Esse degrau acima, né, do entendimento filosófico de que Krishna é tudo, é o controlador de tudo, é a suprema personalidade de Deus, é a origem de tudo, mas de fato desenvolver no seu coração um amor intenso, um sentimento de separação perene por Krishna, né? Isso é importante ter essa
compreensão. E para finalizar minha fala, antes de passar para Vashna, eu queria contar para vocês rapidamente uma história, né, que mostra o quanto Srila Prabhupada era um Uttamadhikari. Essa história se dá em Paris, a Indradyumna Swami narra essa história com muitos detalhes no YouTube, vocês podem encontrar essa história. É a história de um devoto muito querido que vivia com a gente aqui por longo tempo, chamado Rasada. Esse devoto, ele antes de entrar no movimento, ele era uma pessoa, um mendicante, né? Ele era um drogado que vivia pelas ruas de Paris, com aspecto sujo, cabelo bastante sujo e grande, né? E ele sempre, por um motivo místico, né? Ele viu os devotos na rua, descobriu onde era o templo, ele sempre tentava entrar no templo. E os devotos evitavam, evidentemente, porque, imagina, uma pessoa suja, com um odor não muito bom, né? Tentando entrar, os devotos entendiam que não era um local apropriado para ele ir, né? Até que um belo dia, por um descuido, né, dos residentes, a porta do templo ficou aberta, parece que Srila Prabhupada estava com os devotos em alguma atividade externa, e Rasada, né, então, ele era Pimben, eu acho que era o apelido que os devotos deram para ele, né, ele entrou no templo, né, e ficou lá na sala do templo. E quando o Prabhupada retorna com os devotos, os devotos ficaram desesperados que viram aquela figura de aspecto ruim, né, na sala do templo, né, e como que ele veio parar aqui. E ele, imediatamente ao ver Prabhupada, ele se joga aos pés de Prabhupada e os devotos tentam impedir, mas Prabhupada, com a sua visão de Uttamadhikari, vendo Krishna em todos, ele chega aos devotos e fala, não, deixa eu vir. E ele vai e se joga aos pés de lótus Prabhupada e começa a suplicar, Prabhupada, me salve. E Prabhupada começa a afagar os seus cabelos e diz, tá tudo bem, filho. E ele foi se acalmando, e na sequência os devotos, evidentemente, levaram-no para uma limpeza completa, a banda de Prabhupada. Então ele vira um Bhakta, né? Ele vira um Bhakta residente nesse templo. E o mais interessante de tudo foi que no primeiro dia de Sankta dele, isso contado por Indradyumna, é muito impressionante, Indradyumna era o comandante do carro de Sankta, né? Então eles foram distribuir o livro, e naquela época cada um tinha a sua bolsa com seus livros de Sankta, né? E eles saíram para Sankta e parece que um devoto esqueceu algo no templo e o carro parou, né? Enquanto esse devoto ia, o Rasada, né, ainda Bhakta naquela época, ele saiu do carro e saiu andando, entrou em alguma rua lá, e quando o devoto volta, onde é que está o Pimben? Onde está ele? E aí deu uns 10 minutos ele volta com a bolsa vazia. E cadê os livros? O que aconteceu com vocês? Não, eu distribuí os livros todos, vendi os livros todos. Como assim? Ficaram todos estagiados, né, com isso. O que aconteceu? Qual foi a tática que você usou para isso? E ele falou assim, não, eu simplesmente apresentei o livro e disse que Prabhupada me salvou. Meu mantra era Prabhupada me salvou. E com isso ele vendeu todos os livros e assim o fez por mais algumas vezes. Então, essa é uma história que eu queria compartilhar com vocês, que mostra a potência de Srila Prabhupada, como Srila Prabhupada era um Uttamadhikari, né? E ele via Krishna em todos, né? E assim foi no caso do nosso querido Rasada, que já partiu desse mundo, já não está mais com a gente, né? Um grande devoto que eu e Vashna tivemos a oportunidade de conhecê-lo, né? Mas também, por outro lado, Srila Prabhupada, ele muitas vezes combatia ferozmente os argumentos ateístas, né, e dos invejosos e dos mayavadis, e ele descia essa plataforma de Madhyamadhikari para defender com unhas e dentes, como um verdadeiro kshatriya, esse conhecimento transcendental. Então é isso, meus amigos, essas são as minhas considerações sobre esses dois versos, e eu vou passar a palavra aqui para Vashna para ela fazer as suas considerações. Hare Krishna, muito obrigado. Hare Krishna.
Depois dessa explanação aí, né, tão maravilhosa, de ver esses passatempos, né, tão próximos da gente, porque a gente lê as escrituras e vê assim, os passatempos, né, dos devotos puros e tantas questões aconteceram, a gente lê nos livros e assim a gente se depara com essa descrição que ele falou de Prabhupada com Urásada, né, que é tão assim, contemporâneo, né? E a gente realmente vê a potência do devoto puro. E, assim, Srila Prabhupada, a gente pode ver, ele continua sendo, né, vivo aqui nas suas instruções, seus livros, e a gente tem essa chance de estar com Chaitanya Charitamrita, né? Então, o comportamento de Prabhupada, como o Gorahari falou, de defender, né, as escrituras, né? Porque Krishna ele tá aqui, ele descende nos seus livros, nas suas instruções também, nos princípios religiosos, né? Então, Srila Prabhupada ele defendeu, né, veementemente toda a filosofia, toda a consciência de Krishna, né, contra essas pessoas que invejosas, né, e tal. Então a gente até está falando, remetendo um pouco do que está acontecendo aqui no Chaitanya Charitamrita, nesse momento da leitura, né, do Adilila, capítulo 7 dessa sessão, né, de versos, que está falando muito sobre essa questão, né, de como tem a questão Mayavadi, né, das pessoas, dos especuladores filosóficos ou mentais, né, em tudo, melhor dizendo. E aí, e como o seu Chaitanya foi ofendido, né, só que como ele está na forma de um devoto puro, ele Krishna mesmo, mas como foi dito, né, na forma de um devoto puro, ele tolera todo esse tipo de ofensa, né? Então a gente vê no mesmo Chaitanya Charitamrita dois passatempos envolvendo o Senhor Chaitanya em situações diferentes e como ele se comporta diferente, né? Então aqui foram diretamente falando para ele com questões, né, ofensivas, né, porque ele estava apenas cantando e dançando para Krishna, né, e não distribuindo palavras filosóficas, né, e como a gente, depois eu vou falar sobre isso, mas ele está aqui, né, sendo ofendido, mas ele está tudo bem, ele reage com um leve sorriso, né, e os devotos que ficam muito incomodados, né, porque tem essa essa questão de não tolerar, né? Como um devoto, ele tem a ira, né? Como diz o Padeshamrita, né? Que é um livro maravilhoso que vai falar o primeiro verso sobre como um devoto controla, né? A língua, a fala, né? A mente, os órgãos genitais, o estômago e a mente e a ira também, né? Então, a ira não é que ela seja inexistente, né, para um devoto puro, para um devoto, né? Ela só é direcionada, né, bem direcionada. No caso, no Padeshamrita vai falar muito sobre Kroda, né, como o devoto fica, né, com essa questão de vir a ira nesse momento que não é com ele. Não é questão porque o devoto ele não tem a questão do falso ego, né? A identificação com o eu, né? Estão me ofendendo, mas eles estão ofendendo alguém muito querido por Krishna ou Krishna mesmo, ele mesmo, né? Então vem a ira e o devoto vai querer defender com argumentação, se não for possível, tira, como foi falado, uma questão muito radical, tirar a própria vida ou abandonar o local, né? Então ele não tolera a ofensa contra Krishna e seus devotos, né? Então, nesse momento, a ira ela é transcendental, como a gente já viu também numa outra situação, o Sr. Chaitanya, né, que ficou irado porque Jagai Madai, acho que muitos conhecem esse passatempo, eram pessoas muito degradadas
e enquanto o Sr. Chaitanya e seus associados estavam passando para distribuir os santos nomes, e convidar as pessoas a se engajarem nesse processo, né, desse Harinama Sankirtana, então algumas pessoas ficavam iradas com isso, né, porque não suportavam, né, então a gente se depara com algumas pessoas que não têm uma abertura, né, pro cantar dos santos nomes, então que acabam sendo ofensivas, né? Então Jagai e Madai eram dois personagens assim, e eles tacaram uma pedra no Senhor Nityananda, né? Enquanto eles cantavam, estavam tentando distribuir santos nomes para eles. E o Senhor Chaitanya ficando muito irado, né, de ver aquela situação de ofensa, de agressão ao Senhor Chaitanya, seu Nityananda Prabhu, ele já estava pegando para enviar Sudarshana Chakra em cima deles, que é a arma transcendental de Krishna, né? E aí Nityananda Prabhu, no caso, o ofendido, estava muito tranquilo, né? Conversa com ele mesmo, e falou, não, Chaitanya, você veio, né, Krishna, você veio nessa forma como a mais compassiva, né, então, e doce, né, então você não veio para matar os demônios dessa forma, né, como Krishna veio, né, então você veio para, né, ser o mais compassivo no sentido de matar através dos argumentos filosóficos, né? Matar a ignorância. Então, com isso, o Sr. Chaitanya se acalmou e não partiu com a Sudarshana para cima deles, mas essa atitude de Nityananda e todo esse passatempo, né, fez com que Jagai Madai caísse em si e aceitassem o serviço devocional, né? Aceitassem seguir Sr. Chaitanya e Nityananda. Então, a gente vê Sr. Chaitanya em duas situações, né? Que não toma para si, e isso é o devoto. Né? Então, estava naquela situação que os Mayavadis, né? Pessoas, a gente pode se remeter a pessoas que não estão ali, né? Muitas vezes na nossa vida espiritual, a gente que está galgando aí, né? A vida espiritual, querendo avançar, né? E tentar entender as situações, a gente tem que levar isso para a nossa vida também, né? De alguma maneira. Mesmo que a gente ainda esteja muito identificado com eu, com meu, eu e meu, né? O falso ego. Então, a gente toma para si muitas as ofensas, né? A gente quer revidar, a gente quer, né? A gente está ainda muito nesse humor, né? De se sentir ofendido e tal. Então, como a gente tem acesso a todas essas palavras para a gente estar reformando a nossa existência, né? Cultivando conhecimento acerca disso para a gente fazer. Então, a gente pensa nos passatempos, a gente começa a reunir vários dados e falas, né? Nos acharyas, né, de Srila Prabhupada, para ver. Então, me recorreu, né, essa questão aqui que teve também a utilizar a ira para servir o Senhor. Então, por exemplo, Arjuna, na Bhagavad Gita, ele não queria lutar, né, de jeito nenhum. Ele estava se lamentando, né, que como que vem esse desejo de lutar se tem ali um exército inimigo, várias pessoas conhecidas, né? E ele começou a se lamentar e Krishna mostrou para ele que ele deveria lutar e foi falando toda a Bhagavad Gita, né? Para esse fim, né? Para que a gente pudesse entender essa também, né? Então pôs Arjuna em ignorância para que a gente pudesse ter essa oportunidade de aprender, né? Então a Arjuna, né, ele deveria usar a ira, né? Como é que um guerreiro não vai usar a ira e o vigor, né,
para poder combater. Então, ali Krishna instrui Arjuna de usar a ira também da forma correta, que é a forma para servir o Senhor Supremo, não por uma questão particular, né, que tem a ver com falso ego. Então, esse passatempo também ilustra muito como utilizar essa ira que tem que ter o vigor. Eu só queria falar também que o Senhor Chaitanya, que estava sendo blasfemado, cantando e dançando, né? Então ele estava diante de pessoas que tinham essa questão filosófica, né? Que tinha essa questão elaborada de filosofia, de sânscrito, né? De tudo. E assim, eu me deparei com um passatempo, né? Essa semana que eu fiquei pensando muito sobre isso. Que quando Krishna ele estava prestes a sair, né? Ele veio, acabou a batalha de Kurukshetra e ele estava prestes a sair, né? Desaparecer da visão de todo mundo, né? Na época. E a rainha Kunti, ela pedia para Krishna ficar, porque ela tinha receio que ele fosse embora, né? E que ela parasse de vê-lo, que ficou com esses sintomas de separação, de saudade, ela e muitos outros devotos, né? Então ela pede para Krishna ficar, o rei Yudhishthira pede para Krishna ficar, e ele vendo depois esse período difícil pós-batalha, ele resolve ficar um pouquinho, né? Mas quando Krishna decide partir para Dwaraka, que é o reino, né, de Krishna, as senhoras de Hastinapura, né, as senhoras respeitáveis, né, Hastinapura, começam a fazer muitas orações, né, em glorificação ao Senhor Krishna, né, e é dito que essas orações, essas palavras das senhoras de Hastinapura, elas são tão carregadas de bhakti, né, de sentimento espiritual, né, não sentimentalismo, mas um bhakti mesmo, né, pura, que elas são consideradas muito superiores aos hinos védicos, né? Então, que são todos elaborados de sânscrito e tal, e que, então, Sr. Chaitanya, ele estava manifestando ali sintomas de Bhakti, né? Cantando e dançando para Krishna, né? E as pessoas que estavam muito fora dessa concepção da relação, né? Do serviço devocional ali, da relação entre Krishna, né? E o seu devoto, ali, representado por Sr. Chaitanya, né? Um devoto. Então, ele é considerado como um sentimentalismo, como uma coisa inferior, né? E, na verdade, a vida espiritual tem esses dois trilhos, né? Se você tem, se você fica só na plataforma filosófica, né? Você cria ali uma aridez, né? E você fica na especulação mental, né? E se você vai para a linha que é a questão dos ritos, né? E tudo, aí vira só o fanatismo. Então, as duas coisas têm que ir juntas, né? Então, Sr. Chaitanya, o devoto, ele tem que se relacionar, querer se relacionar com a forma de Krishna, né? Então, a gente conhece, sabe que é uma pessoa, né? Então, tem todo um relacionamento, tem a necessidade de satisfazer, né? A pessoa, como fala aqui, isso só pode ser feito pela misericórdia de Krishna, né? Como fala aqui numa oração, a gente está falando da Rainha Kunti, que ela fala assim, que Krishna desce, né, para propagar a ciência transcendental, do serviço devocional, os corações transcendentalistas, avançados, especuladores mentais. E como eu, uma mulher simples, como eu, posso ter acesso, né?
E a gente vê os sintomas de humildade também no devoto, né? Então, o devoto acha que ele não sabe nada, né? E realmente nós sozinhos não podemos nada, né? Então, só pela misericórdia de Krishna, né, a gente pode ter acesso a Ele mesmo. Então, como Prabhupada fala aqui no significado, mesmo os maiores especuladores filosóficos não podem ter acesso à região do Senhor. Disse-nos o Upanishads que a verdade suprema, a absoluta personalidade de Deus, está além do limite do poder de pensamento do maior filósofo. Nem uma vasta erudição, nem o maior dos cérebros podem conhecê-lo. Ele não é conhecível apenas para aquele que... Ele é conhecível apenas por aquele que obtém sua misericórdia. Outros podem continuar pensando sobre ele por anos a fio e ainda assim ele não será conhecido. Né? Então, a Rainha Kunti, uma mulher simples, né? Mas com muita humildade, uma grande devota, e ela recebe a misericórdia, né? Então, de Krishna, né? Então, para se relacionar com ele e saber de tudo. Então, da mesma forma, tem Srila Narottama Das Thakur, né? Outro exemplo, ele é um associado dos 6 Goswamis, que eram associados a Chaitanya, e ele escreve uma canção belíssima, né? Glorificando Chaitanya Mahaprabhu e pedindo a misericórdia, né? Porque ele é o mais caído, imagina, né? Ele tem essa humildade, né? Como foi falado, o Tamadikari, ele acha mesmo que ele não é uma falsa humildade, né? Ele realmente sente que ele não é uma pessoa elevada e todos são devotos, né? Então ele tem muita humildade e dentro do coração, e que é uma premissa para a gente conseguir conhecimento, né? A humildade, porque como é falado assim, como a gente consegue conhecer, se aprofundar em alguma coisa sem a humildade? É impossível. Então imagina essas pessoas muito avançadas, o nível de humildade delas, né? Então aqui Narottama Das, nessa canção, ele pede para o Senhor Chaitanya, e se não puder, por favor, Nityananda, e ele vai recorrendo ao Panchatattva inteiro, assim, né, pedindo misericórdia, porque é através da misericórdia de Krishna que a gente tem acesso a ele e a gente pode estar na plataforma, né, de amor puro por Krishna, né? Então, para finalizar aqui também está falando sobre o aparecimento de um Brahmana que de repente apareceu, né, na história aqui, né, diante de Chaitanya Mahaprabhu, é Krishna mesmo, né, uma pessoa que pode ver tudo, né, e pode fazer todos os arranjos. Então, uma pessoa que está rendida a Krishna, ele vai proteger, ele protege em todas as instâncias, né? Não é porque nós estamos ali, né, servindo, que as coisas ruins não vão ocorrer. Podem ocorrer, mas a gente vai estar protegido dentro do abrigo dele, dos princípios religiosos, né, protegido nesse sentido, né, de, por exemplo, a Rainha Kunti, né, a gente está falando muito dela hoje, e ela estava sempre rendida e sentido protegida por Krishna, mas as calamidades estavam acontecendo, né? Só que ela passava por todas sentindo o abrigo de Krishna, que era uma coisa mais importante ali para o devoto. E Tapana Mishra e Chandrasekhara, eles estavam assim muito aflitos por ver toda aquela questão, toda aquela situação. Então o Sr. Chaitanya percebeu e quis de alguma maneira protegê-los, né? Assim, daquela situação, e enviou um Brahmana, né? Naquela hora apareceu um Brahmana ali, naquele contexto, convidando-os para irem, acho que para
porque está no outro Da verso. Assembleia dos Vaishnavas Mayavadis. Isso. Deixa eu ver aqui. Então, assim, glorificando a companhia do Senhor, os princípios ele estava querendo, tipo, aceitar-se a proposta de tirar aquela situação dali, né? Mas acho que não era para ir era para a Assembleia. Não. É. Na realidade, Chaitanya Mahaprabhu queria dar também misericórdia a esses sannyasis Mayavadis, né? Sim, sim, sim. A gente vai ver que depois, mais adiante, vai ter uma outra situação que exatamente isso aparece, essa misericórdia toda, né? Mas aí a gente vai ter essa outra oportunidade da leitura. Então vamos adiantar. Então, acho que eu vou ficando por aqui. A gente já está com o tempo. Só queria fazer uma observação final, né, que é importante se a gente estuda o Padeshamrita no 5º verso, né? O Rupa Goswami fala que deve-se considerar um Vaishnava aquele que canta com fé os santos nomes de Deus e deve-lhe oferecer respeito, no mínimo mentalmente. Então, é importante, né? Porque mesmo nos estágios iniciais, né, de o Prakrita Bhakta ou até mesmo o Madhyama, a gente tem essa impressão de que a nossa filosofia é superior, nós somos superiores, né, às outras filosofias, e realmente essa filosofia é uma filosofia completa, né? Porém, a gente tem que olhar na entrelinha, né, que existem muitas pessoas no mundo, né, que estão sinceramente na busca do amor puro por Deus, né? Então, claro que o Mahamantra Hare Krishna ele é a encarnação sonora do Senhor Supremo, né? E Chaitanya Mahaprabhu nos trouxe essa bênção, mas existem outras orações também sinceras, né? Então, termos essa visão de que aqueles que são buscadores espirituais, que de uma certa maneira cantam ao Senhor com fé, eles devem ser respeitados, né, e venerados. Bom, quando se fala devoto, né, diz o devoto de Deus, né, de Krishna, exatamente. Mas não está necessariamente o Hare Krishna, né? A gente está falando de quem desenvolveu amor por Deus, quem está galgando aí nessa vida espiritual, né? E eu lembrei quando você começou a falar, né, falou agora, que certa vez, uma senhora, quando o Prabhupada estava no início do movimento, pregando, escreveu uma carta para Prabhupada desaprovando algum comportamento de alguns devotos, né, muito maturos, eu não me lembro exatamente o que foi. E Prabhupada se desculpou, né, e pediu para ela se ela poderia ser um pouco tolerante com isso, porque eles estavam numa plataforma muito matura, mas eles já entendiam que Krishna é uma personalidade de Deus e que isso fazia deles, né, pessoas devotas e tal, né? Então ficou tudo bem na situação, mas só para ressaltar como, assim, mesmo a gente ainda de forma imatura, por a gente entender que Krishna é a suprema personalidade de Deus, né, que é uma pessoa suprema, isso já é um grande passo, assim, para a nossa vida, né? Um grande passo, e ter esse ingresso, essa compreensão é muito importante, né? Então a gente tem que aproveitar que a gente está nessa forma humana de vida e dar continuidade a isso, né? Não perder essa grande oportunidade. Não sei se tem... Vamos ver aqui, ó. Comentários, quem está assistindo. Tem aqui o Bipin Amparia Haribol, o Marcos Hanama, Hare Krishna, minhas humildes reverências, Prabhu Hari Mataji Vashana, bom dia. Bom dia, Marcos Hanama. Tem também o Zé Carlos Barros Ramos, o João Carlos Nóbrega, o Rama Chakadasa. Tem aqui uma observação, bom dia, reverências, todas as glórias Srila Prabhupada, o Euler Martins, Krishna Govinda Das.
O Euler Martins, reverências, bom dia, Goravashna. O Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna, Ana Paula Tavares também. Aqui uma referência, né? Se eu não me engano, é o link da transmissão, né? A Lila Govinda Dasa, Kunti, Rainha Kunti, bom dia. Mahatma Das, nossa querida Radha. Tem o Arthur Ferreira também que faz a sua saudação, todas as glórias aos devotos do Sr. Chaitanya, todas as glórias a Srila Prabhupada, um Haribol desde Portugal. Hare Krishna, Arthur. E a Arada faz aqui um comentário, né? Hare Krishna, reverências. Muito importante pensarmos nesse ponto de nos sentirmos ofendidos. Por mais que teoricamente já possamos entender o motivo, a dinâmica, o quanto ainda sentimos mostra o nosso nível de rendição e realização e conexão com Krishna. Perfeito, Arada. Lorival também. E aí o Marcelo faz uma pergunta. Como podemos conviver bem com este paradoxo de sermos almas eternas e presas em corpos de vida tão curta, né? Bom, Marcelo, assim, a boa notícia é que quem canta com fé os santos nomes do Senhor, né? E, de uma certa maneira, canta com regularidade, segue esses princípios regulativos, né? Ele se torna apto a garantir a forma humana de vida, né? Porque é dito que nesse mundo material existem 8.400.000 espécies de consciência, né? A gente fala de formas, mas são consciências, né? Então, seguir os 4 princípios e entender que o cantar do Mahamantra Hare Krishna é um processo em que você vai iniciar a sua reconexão temporariamente interrompida com Deus, com Krishna, né? Entendendo a nossa posição, como você mesmo colocou, de almas eternas, né? E a nossa posição como servos eternos de Krishna num plano espiritual eterno, né? Isso faz com que nós tenhamos a garantia de uma forma humana de vida, né? Que essa é a coisa mais preciosa, porque essas formas humanas de vida, elas trazem consigo o livre-arbítrio, né? Que é a possibilidade de nós escolhermos e fazermos as nossas próprias decisões, tomarmos as nossas próprias decisões. Então, a manutenção da forma humana é essencial, né? E como Krishna fala no 2º capítulo, né? Se eu não me engano, no verso 70, nesse caminho não há perda nem diminuição, né? E qualquer esforço feito nesta direção pode nos livrar do maior dos perigos, né? E acho que Krishna, nesse momento, se fala o maior perigo nesse contexto seria a nossa impossibilidade de iniciarmos esse processo de reconexão como servos de Krishna, né? Porque, infelizmente, as vidas em corpos vegetais e animais, eles não têm essa possibilidade de entender essa relação eterna e de iniciar o restabelecimento dessa conexão que foi perdida, como é explicado, né, nas Escrituras, por nosso livre-arbítrio, né, nossa pequena independência, que de algum momento do passado nos fez cair nesse mundo material. Então, conviver bem com isso é entender que o nosso maior valor é entendermos a nossa posição como alma eterna e servir a Deus de alguma forma neste mundo material. E o 12º canto da Bhagavad Gita, na qual eu recomendo a leitura de todos, traz todas essas amplas possibilidades de serviço devocional. Recomendo a leitura do 12º canto da Bhagavad Gita. Acho que ter essa concepção de servir não importa a condição, né? Se a gente está nessa concepção assim, eu quero servir, porque lógico que não se trata da gente, mas o devoto puro, ele está sempre pensando assim, ele não está pensando nem na liberação, nem nunca mais vir aqui, ele pensa só em como pode servir, mesmo que seja no planeta infernal, se é para lá que eu tenho que ir, que eu vou servir, ter essa oportunidade de servir o Senhor, eu vou. Então, assim, qualquer condição, a gente
colocar isso internalizado, né? Que eu possa estar com Krishna em qualquer condição, mesmo que seja temporária, né? Nesse corpo, em outros, em outro, em outro, mas estar na condição, isso é a única coisa que importa, né? Então, acho que isso Esse nos desejo, ajuda. ele é manifesto com o cantar sincero do Mahamantra Hare Krishna, né? Quando você canta Consciência. com sinceridade o Mahamantra Hare Krishna, cujo um dos significados é: Senhor, por favor, me ocupe em seu serviço devocional. Então, é dito que o próprio ouvir sincero faz com que Krishna se manifeste como Paramatma dentro do nosso coração e faça essa faxina, né, dentro dos nossos corações, para que nós possamos então fazer, comutar os nossos desejos, né, desejos de sermos felizes dentro desse mundinho, né, através desses prazeres temporários, para ter uma bem-aventurança eterna servindo o Senhor, né? E aí, como o Vashna bem pontuou, seja aqui no plano material ou no plano espiritual. Temos aqui o Luiz Carlos Guzmão e a Maria Luísa também assistindo, Maria Luísa Camargo. A Arada faz mais um comentário. Obrigado, queridos amigos e devotos. Muito inspirador, maravilhosa aula. Muito obrigado, Arada, pela sua presença. Obrigada. E o Marcos Hahnemann também faz um comentário aqui. Gora Premanandi, Haribol, todas as glórias, Sila Prabhupada. Obrigado a vocês também por estarem conosco aqui, nos inspirando a estarmos discutindo tópicos espirituais acerca da Suprema Personalidade de Deus, que a gente chama de Krishna Kata, né? Que é um dos 9 processos de Bhakti, são práticas essenciais para que nós possamos estar sempre conectados com Krishna, né? E sempre aumentando o nosso apego pelo Senhor, para que a nossa jornada seja bem sucedida. Então, eu desejo a todos vocês um ótimo domingo. Lembrando que aqueles que moram no Rio de Janeiro, hoje, no templo da ISKCON, né, teremos a aula de Chandramukha Swami, a aula da Bhagavad Gita. Convidamos todos vocês que puderem a estarem comparecendo mais tarde ao templo para assistir a uma palestra desse grande devoto, Chandramukha Swami. Muito obrigado a todos, uma ótima semana. Gente. Ótima semana para vocês. Todas as glórias, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. Haribol.